A origem do tarô ainda permanece com informações incertas. No século XVIII, Kurt de Gebelin propôs a teoria de que o tarô era um livro hieroglífico egípcio. O autor fez uma relação dos 4 naipes à hierarquia: a espada representando os soberanos e a nobreza, a vara representando a agricultura, a taça a classe sacerdotal e a moeda o comércio. Aqui está o trecho de Kurt sobre a origem. Imaginem só a surpresa de que a descoberta de um antigo livro egípcio causaria um livro do Egito Antigo salvo das chamas que consumiram suas famosas bibliotecas e que continha suas crenças profundas e todo o seu conhecimento. Todos haveriam de cobiçá-lo, sem dúvida, desejosos de descobrir os mistérios de uma obra tão extraordinária. Vocês não ficariam surpresos se eu afirmasse que essa obra dos antigos egípcios nunca se perdeu e que é usada, por assim dizer, em grande parte das regiões da Europa e que está nas mãos de todo o mundo há vários séculos? Não causaria ainda mais surpresa, no entanto, se declarássemos que ninguém jamais suspeitou de que esse livro fosse egípcio e que as pessoas o possuíam sem conhecê-lo, que ninguém jamais sequer tentou decifrar ao menos uma de suas páginas, que ninguém jamais olhou os frutos de seu requintado conhecimento sobre a natureza, a não ser como se passasse de um amontoado de figuras tolas que em si mesmas não têm nenhum significado? O fato é que esta obra egípcia foi a única que restou até os nossos dias, depois que todos os tesouros e toda a sabedoria das bibliotecas egípcias foram dados como perdidos. Ela se tornou tão popular que nenhum sábio se incomodou em tentar descobrir-lhe a origem. Ninguém o fez a não ser eu. Numa palavra, trata-se do jogo do tarô. Ele não deixa de lado a incerteza sobre a origem do tarô, mas em seguida demonstra as semelhanças dos arcanos maiores que eram usados as figuras pelos sacerdotes para ensinar os segredos do conhecimento esotérico para aqueles que buscavam a iniciação. As 22 cartas representam o desenvolvimento de uma vida e carregam o seu conhecimento. Em seu caminho, esse conhecimento partia do interior da alma e não cabia à lógica racional. O antigo tarô egípcio não deve ter utilidade como prognósticos do futuro, pois é encontrar a si mesmo no esoterismo. Para Manly Hall, a pirâmide de Kelps não era apenas um monumento funerário, mas um templo de iniciação. Era o denominado Primeiro Templo dos Mistérios, que em seus arcanos maiores conserva as verdades secretas no livro de Thoth, que deu origem ao tarô. Foi por volta do século XIX que as imagens do tarô chegaram na Itália, Espanha e França. Alguns pesquisadores defendem que o tarô surgiu da China e também da Índia, e logo os ciganos levaram para a Europa. Os cruzados, especificamente os templários, foram grandes divulgadores. Segundo um estudioso templário, os símbolos do tarô eram a chave do conhecimento perdido nos incêndios da Biblioteca de Alexandria. Também era usado como guia de autoconhecimento. Esse jogo, o tarô egípcio chamado Um Caminho de Iniciação, tem como base os temas egípcios antigos, nos profundos mistérios do livro de Thoth.
Cada etapa é refletida na vida dos homens, embora não seja tão necessário. Cada uma é uma etapa do conhecimento para o entendimento do significado da vida. Porém, essa etapa do desenvolvimento não ocorre na ordem sequencial das cartas, mas durante a vida elas estão misturadas e isso se dá devido à subjetividade de cada indivíduo. Como deitar essas cartas? Neste caso, há duas possibilidades de dispor as cartas, uma vez com a figura voltada para cima, outra vez com a figura voltada para baixo. Ao todo, são escolhidos 5 cartas do maço de 22. É necessário embaralhar as cartas e escolher 5. Então, a primeira carta, a segunda, a terceira e a quarta. É que não tem muito espaço, tá? Mas elas ficam em forma de cruz. O conselheiro ou conselheira pede que o consulente escolha uma carta que deverá refletir o seu problema. É a primeira carta. A questão em que ele se vê envolvido. Em geral, as pessoas só se interessam pela leitura das cartas quando estão atormentadas pela curiosidade ou ao se encontrarem em situações difíceis. Segundo este estado de ânimo, é escolhida a carta seguinte, que corresponde ao humor do momento. É a segunda carta. A terceira carta deve corresponder à necessidade, ao dever, que é a terceira carta. E a quarta, a carta que fica acima, a saudade, ao desejo que tem. Agora, todas as outras 18 cartas estão reunidas num único monte. Em seguida, elas devem ser misturadas e dispostas com a figura virada para baixo sobre a mesa. O consulente, em busca de conselho, escolhe a quinta carta sem saber qual é. Escolheria a quinta carta, que fica no meio. Ele a coloca no centro e assim obtemos a formação denominada de a pequena estrela guia egípcia. Vamos lá. Um exemplo. Uma mulher com 22 anos de idade foi aconselhar-se com um tarólogo que lidava predominantemente com as cartas do tarô egípcio. Ela escolheu a carta 6, os dois caminhos, para representar o problema, para representar seu estado interior. Ela puxou do baralho colocado com as cartas viradas para cima. No caso, ela escolheria as cartas assim. Também tem essa liberdade. Ela tirou a carta 20, a ressurreição. Para representar o dever, optou pela carta 18, a estrela mágica. Então, obteve o seguinte arranjo das cartas. Então, vai ficar assim. Vamos lá. Vamos achar as cartas no exemplo. Essa aqui é a ressurreição. Os dois caminhos.
a Faraó, a Estrela Mágica. Opa, não é essa. A Estrela Mágica. Então, ficaria a primeira carta, a segunda, a terceira e a quarta. Então, o problema consistia em procurar um novo caminho, embora ela estivesse presa ao caminho que trilhara até então. O desejo de se libertar do fato de viver apenas para o marido, a família e os filhos, a fim de obter a realização pessoal, levava a esperança de experimentar um novo tipo de vida. Ela se sentia capaz de lidar com o dever, aqui, a carta do dever, que é a Faraó, de se controlar e de cuidar de si mesma. Os filhos já haviam saído de casa. De modo que o anseio por um conhecimento mais elevado tornou-se imperativo, posto que se encontrava magicamente atraída pelo esoterismo. Portanto, escolheu às cegas a pequena estrela egípcia. A pequena estrela egípcia vai para o meio. No caso do exemplo, seria o carro de Osíris. Vamos lá. Aqui, o carro de Osíris. Eis como ficou a disposição das suas cartas. Aqui. Essa aqui no meio. Pode colocar, conforme eu havia dito, pode colocar no espaço maior. Ele tem que ficar como se fosse uma cruz e a pequena estrela egípcia fica no meio. Só que não tem espaço aqui. Até porque o Totti está tomando conta do espaço. E eu não consigo tirar ele, mais que ele volta. Interpretação. A consulente está tão cheia da força interior de Vitória que esta pode transformar-se em arrogância e destruir as flores que até então ornamentavam seu caminho. A estrela guia quer dizer-lhe: não procure intempestivamente a sua estrela mágica no exterior, portanto, com um reinício marcante, mas no seu interior. Dome as forças interiores, mas vá consciente ao encontro do seu objetivo. Você não deve passar por cima de nenhuma etapa do amadurecimento ou dos conhecimentos esotéricos. Nada de excessos, aconselha essa carta, mesmo quando se conhece o objetivo e se pode rumar ao seu encontro. Devemos enfatizar que nunca se deve consultar as cartas mais do que uma vez em 3 ou 4 meses. Não é válido escolher as cartas até que o resultado da disposição corresponda aos seus desejos. Quando uma pessoa procede assim, passa pela experiência de ver as cartas se recusarem a dar-lhe qualquer informação. As cartas se calam, mostram-se confusas e desconexas. Com a prática de vários anos, observamos renovadamente este fenômeno. Os consulentes controlam bastante o arranjo da pequena estrela guia egípcia quando as cartas estão viradas para cima. Se estão viradas para baixo, se forem escolhidas às cegas, a versão será bastante diferente. Então, ele é como outros jogos de tarô. Só que tem um pouco as suas diferenças e as suas regras. Bom, é isso. Se tiver alguma dúvida, podem colocar nos comentários, compartilhem o vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam também no canal. Um beijo e até mais!